Glória a Deus. Glória a Deus, né? Mais uma vez aqui fazendo a obra de Deus. Hoje eu quero ler aqui em Mateus capítulo 16, versículo 13. Que nosso Senhor Jesus Cristo venha nos abençoar poderosamente, para que a gente tenha um bom entendimento da palavra, o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, né? Verdadeiro Evangelho. Por isso ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele é a verdade. Né? Só existe um caminho. Jesus Cristo, única porta, único Deus. Nós precisamos nos atentar bem para isso, porque ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus não iria falar isso se isso não fosse verdade. Então a gente tem que se atentar, né? Jesus, único Deus, único caminho, a verdade e a vida. Estou sempre falando essas coisas aqui, né? Porque era isso que os discípulos pregavam. Discípulo precisa seguir o que o mestre prega, o que o mestre diz. Né? E se ele falou que ele é a verdade, e os discípulos obedeceram, né? E contaram a verdade, só contavam a verdade. Né? Os discípulos só falavam a verdade, que é Jesus Cristo. Por isso eles não pregavam outro evangelho. Só isso que eles pregavam. Né? Diferente de hoje, do que a gente tem visto por aí, né? Então, Mateus capítulo 16, versículo 13 em diante. E chegando às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o Filho de Deus? E eles disseram uns aos outros: João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros profetas. E disse-lhe ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Eita glória! Pedro era abençoado, né? Até por Deus, o Todo-Poderoso, né? E quando eu falo que Jesus Cristo é o único Deus, é porque Deus está em Cristo e Cristo está em Deus. Então, como ele mesmo fala na palavra, que ele é um só Deus. E por isso a gente fala, né? Porque ele está em Cristo e Cristo está em Deus. Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Pedro, ou Simão Barjonas, como Jesus chamava ele. Porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Não era à toa que Pedro foi o escolhido, né, dentre os 12 para fazer a obra. Pedro foi escolhido. Então, na verdade, ele é o chefe, né, dos 12. Pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha isso. Então Jesus escolheu Pedro como, vamos dizer assim, para entender melhor, né?
Deus, o Todo-Poderoso, Jesus e Pedro. Na hierarquia, Pedro era o terceiro. E Deus, né, escolheu Pedro para fazer essa obra. Por isso ele fala, pois também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quer dizer, não vai prevalecer contra a igreja de Deus. Mas quem está sobre a igreja de Deus, né, é Pedro. Depois Cristo e Deus. Olha que coisa linda Deus fez, né, na vida de Pedro. Mas tem umas coisas bem, assim, curiosa, misteriosa que Jesus falou aqui, que é bom a gente falar, né? Que eu vou falar já. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essas palavras foram ditas especialmente para Pedro. Ele é que vai ligar e ele é que vai desligar. Né? Porque ele foi escolhido. Então, tudo que ele ligar será ligado. Tudo que ele desligar será desligado. Olha a responsabilidade, né? A obra de Deus na vida de Pedro. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Cristo. Porque eles não iam acreditar mesmo e só ia fazer, né, algumas... Ia acontecer coisas que não era para acontecer, né? Até que chegasse a hora, né? Então Cristo já, de antemão, já pediu para eles não falar para ninguém que ele era Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. O povo que dirigia a igreja, que era para receber Jesus, que é Deus, né? Como Deus, mas não creram. Olha isso, imagina a dor de Cristo, né? Embora ele sabia de tudo isso, mas imagina a dor, né? Eram eles que era para receber Cristo, mas não creram em Cristo. Vou ler de novo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciões e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem misericórdia de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus, porém, respondeu, voltando-se e disse a Pedro, para trás de mim, Satanás. Olha isso, gente. Pedro foi colocado assim, acabou de falar para Pedro que ele ia receber a chave, né? Ia ser o terceiro nos reinos do céu. Aí de repente Jesus vem e chama ele de Satanás. Né? E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Olha isso. Né? Aí eu, né, orando, pedindo a Deus para que me revelasse, né, essas coisas, porque ao mesmo instante que chamou Pedro e pôs a chave, né,
dos reinos do céu na mão dele, como o principal dos discípulos, dos apóstolos. E de repente vem e chama ele de Satanás. Isso vai nos mostrar bem o lugar onde nós estamos, como homens. Porque esse título não valeu só para Pedro, mas para o homem, que não compreende as coisas dos céus. Pensa somente nas coisas, consegue entender somente as coisas da carne. E olha lá, muitos não entendem nem da carne, né? Por isso Deus falou, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então isso nos mostra quem somos na verdade. Para Jesus chamar o principal da igreja dele, né? Porque o principal na verdade é Deus, depois Jesus, depois Pedro. Mas Pedro foi escolhido dentre os homens, o principal, para governar a igreja, para governar o povo de Deus. E de repente Deus chama ele de Satanás. Isso nos mostra a diferença do poder de Deus, do lugar onde Deus habita, que é no terceiro céu. E aí que eu falo, né? Aonde é que a gente está? Onde a gente mora? Que lugar é esse? Porque terceiro céu, né? Nós estamos aqui. O primeiro, o segundo e o terceiro. Quer dizer, primeiro, o segundo e o terceiro. 3 acima de nós. Esse é o lugar que Deus, né, mora. Imagina o lugar que a gente está para ele chegar e chamar Pedro, que é o principal da igreja, chamar ele de Satanás. Porque não compreende as coisas do céu. É bem curioso isso, né? Mas Deus sabe de todas as coisas, né? Um dia a gente vai ser transformado. A gente vai ser levado daqui para um lugar bem melhor. E vai ser transformado. Então não vamos ser chamados mais desses nomes, né? Porque esse é o título que dá para o homem. Por não entender as coisas de Deus e ter crucificado o próprio Deus, né? Que é Jesus Cristo. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me segue. Então, a coisa é tão séria, né? Que a gente precisa renunciar tudo. Tudo. Jesus fala, bem-aventurado é o homem, né? Que deixa a sua casa, deixa a sua mãe, o seu pai, seus irmãos e me segue. Vai ser recompensado 100 vezes mais. Isso é palavra. Aí a gente, né, para voltar naquele assunto, a gente vai ter uma melhor ideia do que a gente é. Se até o próprio Jesus falou, quem renunciar pai, mãe, irmão, por mim, receberá 100 vezes mais. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, vai perder. E quem quiser perder a sua vida por amor de mim, vai achar. Eita glória! Quem é hoje, né? Quem é que deixa tudo? Deixa irmão, deixa pai, deixa esposa, filhos, netos e vai seguir Jesus. Vamos pensar, cada um, né, de nós, se a gente teria coragem de fazer isso. É bem doído, né? Mas é isso que a gente precisaria fazer, de verdade.
Mas hoje a gente não tem Jesus, né, aqui em carne. Então ainda é um pouco mais difícil, mas quem conseguir fazer isso por amor de Cristo vai receber 100 vezes mais nos reinos do céu. Olha que coisa linda. Pois que proveito há o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida ou a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua vida ou da sua alma? Quem somos nós, né? Olha o poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos comprar a nossa alma daqui, pagar o preço que ele pagou. Não tem um homem sequer, nem profeta, nem apóstolo, nem discípulo, ninguém, que consegue pagar o preço de uma vida. Tão caro é para sair daqui, para ir para o céu. E ele não comprou só uma, ele comprou milhões e milhões. Imagina o preço disso. Que a gente mesmo não consegue pagar, nem mesmo pela nossa própria alma, como está escrito aqui. Ele comprou milhões e milhões. Olha que coisa linda essa, né? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Eu tenho visto por aí a obra que esse povo anda fazendo dentro da igreja. Né? Nós temos tempo de se arrepender. Nós podemos se arrepender e se converter verdadeiramente a Deus. Senão vai chegar aquele grande dia que ele vai virar e falar: mas eu não te conheço. Imagina a dor. Todo o tempo dentro da igreja fazendo a obra, mas na verdade o coração estava bem distante. Não se arrependeu, não fez a obra conforme a vontade de Deus. Em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Olha que coisa curiosa. Então, em verdade vos digo que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Se a gente for parar para pensar somente na carne, a gente nunca vai entender isso. Mas Deus aqui estava falando da vida espiritual, né? Da morte espiritual, da segunda morte. Porque todos que estavam lá, até mesmo Jesus, né, na carne, morreu. Embora Jesus tenha ressuscitado, né? Como a gente sabe. Mas só que aquele povo todo, nenhum ficou. Todos morreram. Então se a gente for pensar só nisso, já não vai bater aqui, né? Porque Jesus falou: em verdade vou dizer que alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no reino dos céus. Olha isso. Então Deus estava falando aqui da segunda morte, né? Então, na verdade, desde quando Cristo veio, já se começou a fazer a obra. Porque se alguns não vão, né, padecer, não vai morrer, enquanto não ver o Filho do Homem no reino dos céus, é porque alguns vão morrer. Quer dizer, alguns já não vão ver. Então a obra já está sendo feita, o julgamento já está sendo feito. Não é? Desde quando Jesus veio.
já começou, né, o julgamento. Porque na verdade é muita gente. Imagina, desde quando Cristo veio, e imagina antes dele então, quanta gente tinha. Então se a gente for, né, entender bem a palavra, é isso. Que a obra de Deus já está sendo feita, o julgamento já está sendo feito. Só que alguns não vão provar a morte até que, né, vejam o Filho do Homem no seu reino. De tão maus que eles eram. Aí vai ver Cristo lá, né, para se arrepender, e chorar e gemer, porque não creu no Filho de Deus, no próprio Deus. É sério isso, né? E 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular em um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Imagina isso, imagina essa cena, imagina os discípulos, né? Pedro, Tiago e João vendo essas coisas. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Jesus tomado de uma luz resplandecente. Que coisa maravilhosa, né, gente? Que foram momentos assim que acho que não tem um cristão que não queria, né, ver, né? E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, ou cabanas, né? Um para ti, um para Moisés e outra para Elias. Agora, o que é bem curioso aqui é que Jesus não tinha falado para eles que eram Moisés e Elias. Mas como Deus revela as coisas, né? Eles olharam e conheceram Moisés e Elias. Olha que coisa maravilhosa, né? E tem mais uma curiosidade aqui, né? Moisés, que a gente sabe, já morreu. Passou por aqui e morreu. Elias também passou por aqui e morreu. Né? Mas eles vieram em espírito e estavam conversando com Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Por quê? Porque quem está em Jesus, quem crê em Jesus, quem espera em Jesus, quem é batizado, né? E tem o Espírito Santo, eles vão para o seio de Abraão. Mas quem não quem não crê, quem não tem o Espírito Santo, aí vai para o julgamento. E é por isso que eles continuaram fazendo a obra. Continuaram fazendo a obra. Vê que coisa linda. A minha internet está falhando muito, está muito ruim. Vamos ver como que vai ficar isso. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem... Eu vou ler o 4 de novo. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é que estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando eles ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Quer testemunho maior do que esse? De os 3 discípulos escutar a voz do Todo-Poderoso
e ainda vê Jesus resplandecente. E eles estão aqui, ó, declarando todas essas coisas, né? Como a palavra de Deus é verdade, é um testemunho de 3 pessoas, além de Jesus, que é Deus, né? Então não tem como não acreditar. Né? Para quem tem dúvidas, né, que Jesus é Deus, nós temos 12 testemunhas. E esses 3 aqui viram e ouviram a voz de Deus, falando com eles para escutar Jesus, para compreender as coisas de Jesus, para crer em Jesus. Escuta! Deus falou para eles. E eles deixou esse testemunho aqui escrito. Olha que coisa maravilhosa, né? E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E, aproximando-se, Jesus tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. E, erguendo eles os olhos, já ninguém viram senão a Jesus. Eita glória! E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Então eles não pôde contar nessa visão até que Jesus ressuscitou. Aí creram, né? E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? Eita glória! Olha quem era Elias e ninguém se deu conta. E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade Elias virá primeiro e ressuscitará, aliás, restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio, e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falava de João Batista. Então João Batista era o Elias que foi prometido lá no Antigo Testamento, né, de vir para restaurar primeiro todas as coisas, para abrir caminho. Então ele era o Elias. E Jesus fala, né, como eu falei na outra gravação minha, que não existe nenhum homem nascido de mulher maior do que João Batista. Eles, eita glória a Deus, né? Então aqui está uma prova, né? Um testemunho fiel e forte de 3 testemunhas, que era Pedro, Tiago e João, de que Jesus realmente é Deus. E viram o resplendor, ouviram a voz de Deus. E não tem como negar. E deixaram aqui para nós, né? Como testemunho. E assim eu venho agradecer em nome de Jesus por mais uma palavra em